Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Aqui toda semana a gente traz um assunto novo. E esse assunto, na verdade, eu nunca trouxe na bancada aqui do Dr. Play Podcast nesses 3 anos, né, que a gente existe. A gente vai falar sobre perícia médica sem mistério. Como funciona? Quem é que precisa? E para estar falando aqui com a gente sobre esse assunto, pela primeira vez aqui na nossa bancada, o médico perito, Dr. Alisson Magno. Doutor, muito bem-vindo a esse espaço. Pela primeira vez o senhor está aqui conosco. Eu agradeço desde já o convite, né? Boa tarde a todos. É uma temática nova, mas em que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma para que todo mundo tenha compreensão e entendimento a respeito da perícia médica. E a gente vai aqui desmistificar, né, a importância, inclusive, dessa atividade, dessa função, tanto para a justiça também como para todos os cidadãos, porque, na verdade, informação é poder, né? A gente aqui tenta esclarecer, traz esses profissionais direto da fonte. Eu sei que hoje a internet, né, doutor, ajuda bastante, mas nada como um bom profissional para estar aqui esclarecendo, tirando todas as dúvidas de quem está nos assistindo. E antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No YouTube a gente está como Dr. Play Saúde, nosso Instagram, @Dr. Play, o nosso site de notícias, drplay.com.br. Eu vou aqui apresentar o senhor formalmente para quem está nos assistindo um breve perfil, gente, de um grande currículo que ele me mandou. Ele, inclusive, tem uma página que depois eu vou pedir para ele falar a página, dar o @ dele também. Mas, olha só, de maneira aqui bem resumida, o doutor é formado em fisioterapia e medicina, com especialização em medicina intensiva pela MIB. Ele construiu uma trajetória muito sólida, né, atuando em emergências hospitalares. Dentro da nossa conversa, eu vou até pedir para o senhor esclarecer como é que foi essa transição aí, um pouco de carreira também. Trabalhou em UTIs públicas, privadas aqui de João Pessoa e de toda a região. Integrou o SAMU de 2014 a 2017. Tem uma formação que une aí a prática clínica intensiva, com muita vivência em cuidados críticos e um amplo conhecimento técnico. Atualmente, ele atua como perito médico judicial em várias varas, né, federais da Paraíba, Pernambuco, Ceará, além de varas cíveis do estado, somando aí mais de 8.000 perícias, né, isso, doutor? Exatamente. Realizadas em áreas previdenciárias, cíveis, securitárias, psiquiátricas e ortopédicas. Também desempenha uma função como assistente técnico, elaborando aí pareceres, impugnações e análises médico-legais complexas. Não foi nem tão resumido assim, né? Muita coisa, é uma bagagem enorme, né, doutor? O senhor é daqui de João Pessoa, de onde o senhor é? Não, eu sou de Fortaleza, mas a faculdade eu fiz aqui em João Pessoa, concluí em 2014 e dei continuidade, né, com a residência em terapia intensiva e, na sequência, com a formação em perícia médica. E até a gente tem aqui uma vasta, né, sequência de perguntas nessa área de perícia, mas a gente conversou bastante aqui nos bastidores. Eu achei bem curiosa a sua história, né, sua trajetória aí de médico intensivista, que é completamente diferente do médico perito. Como é que foi a escolha inicialmente pela questão do médico, de ser médico intensivista, e depois essa migração de carreira que é bem recente? Inicialmente, né, a minha formação médica foi pensando no contexto da anestesia. Jamais pensei em fazer algo relacionado com terapia intensiva. Mas, como eu sempre gostei muito da questão do cuidado com o paciente grave, e acabei trabalhando diretamente com o paciente da unidade de terapia intensiva do Hospital de Trauma, inicialmente, e aí fui dando sequência tanto em hospitais privados aqui de João Pessoa, em Campina Grande, e essa transição ocorreu exatamente pelo contexto da possibilidade de eu poder trabalhar diretamente em casa, né, com a possibilidade de elaboração dos laudos e o contexto de avaliação dos periciandos. Então, aí o senhor resolveu dar essa mudada, inclusive também pensando na família, mas durante muito tempo, né, como médico intensivista, inclusive chegou a trabalhar na época da pandemia também, da Covid-19. Isso. Trabalhei na linha de frente na época do Covid, principalmente no hospital da Unimed,
onde a gente tinha uma demanda alta de pacientes graves, chegou a ter algo em torno de 80, 90 pacientes, todos em ventilação mecânica, mas foi um tempo ruim e proveitoso, porque a gente teve possibilidade de salvar muita gente que tinha necessidade daquele momento. E durante, já por volta de 2022, 2023, eu comecei a pensar nesse contexto da perícia médica e fui fazendo a transição dos plantões de UTI para começar a trabalhar diretamente, hoje exclusivamente como perito médico. Inclusive, o senhor falou isso aí, eu lembrei que recentemente, inclusive, a própria Unimed lançou um livro, né, falando dos principais casos que houveram, as questões dos bastidores na época da Covid-19. Eu tive a oportunidade de estar presente e aí é um aprendizado para a vida, né, doutor? É um aprendizado para a vida, porque é, a gente viu muitas perdas, né? Viu muitos milagres, digamos assim, e de pessoas que não tinham possibilidade, mas Deus abençoou e deu uma nova vida para muita gente que estava necessitando. E algumas pessoas, inclusive, me reconheciam depois, me agradeciam. E eu acho que isso é o mais satisfatório para a gente que estava trabalhando diretamente com esses pacientes. E aí, agora sim, vamos falar, né, do nosso assunto de hoje, que é a perícia médica, né? O médico perito, que muita gente talvez nem saiba que existe, Uhum. ou que sabe o que é perícia, mas não sabe que tem um profissional específico. E aí eu queria que o senhor explicasse, né, como é que esse trabalho é feito e por que ele é tão importante para a justiça e para o cidadão. Então, o que é que faz um médico perito? Bom, o médico perito, ele funciona, a grosso modo, como um olho do magistrado naquele momento. Ele, através de uma base científica, do contexto da medicina propriamente dita, ele vai ser direcionado para analisar exames, analisar os documentos do periciando, para que seja elucidada a necessidade de uma casuística como um benefício, ou uma incapacidade, ou uma aposentadoria, ou mesmo uma questão civil, como suposto erro médico, ou alguma causa direcionada a isso. E a importância é para que seja tão prontamente feito a necessidade da justiça, né? De que o cidadão necessita quando recorre ao tribunal, para que ele possa ter acesso a um benefício, ou mesmo possa ser sanado algum erro ou algo relacionado com uma conduta ou tratamento no âmbito hospitalar. Quais são esses tipos de perícias, né, mais comuns que chegam para a justiça ou para o consultório? O senhor também atende de maneira particular e também atende, né, ligado a essas varas, né, que a gente já falou aqui anteriormente. Mas quais são os principais, né? Previdenciária, psiquiátrica, tem vários tipos de perícia, não é isso? Uhum. Ó, no contexto hoje, as previdenciárias têm uma gama gigantesca. É tanto que muita gente vai em busca do tribunal, exatamente porque houve uma negativa do INSS. Então, meu trabalho é tão somente quando sou nomeado pelo juiz, por essas varas federais, e fazer a avaliação desse perfil de paciente. Então, dentro do contexto dos tipos de perícia, a gente tem as previdenciárias, tem as cíveis e tem as trabalhistas. As previdenciárias têm uma gama psiquiátrica muito grande, onde a gente vai avaliar normalmente os periciandos que têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista, TDAH, que são os transtornos de hiperatividade, esquizofrenia, depressão, ansiedade. Tem as causas ortopédicas relacionadas exatamente com o contexto de disfunção da coluna vertebral.
E, entre outras causas clínicas, também são abordadas, isso no contexto das perícias previdenciárias. Atualmente eu tenho hoje algo em torno de 8 mil perícias, como você mesmo já relatou. Dentro dessas 8 mil perícias, eu acho que em torno de 7 mil foram exclusivamente psiquiátricas. Eu atualmente não trabalho diretamente quando nomeado pelo magistrado com as causas trabalhistas. Eu só faço a parte de assistência técnica. E no contexto das perícias cíveis, que eu trabalho exclusivamente aqui no estado da Paraíba, exatamente com as causas ou relacionadas com a necessidade do home care, ou securitárias, ou mesmo as de suposto erro médico. Voltando para o que o senhor falou dos laudos, né, principalmente os psiquiátricos, a gente sabe que cada vez mais, né, estão sendo emitidos muitos laudos, né, de pessoas com TDAH, com autismo. É difícil fechar esse diagnóstico. Existe aí um apoio também de outros profissionais, uma equipe multidisciplinar para, de fato, fechar alguns diagnósticos, ou o médico período ele consegue trabalhar nesse sentido aí sozinho? Na verdade, quando chega esse perfil de paciente para que eu faça essa avaliação, ele já vem com um diagnóstico já determinado. Então, existe, antes de chegar à perícia, um diagnóstico já feito por um especialista, seja ele psiquiatra ou um neurologista, e uma equipe multiprofissional que tem que trabalhar em conjunto para exatamente conter aquele tipo de alteração, seja ela comportamental ou um quadro mesmo depressivo ou de um transtorno psicótico, como é o caso da esquizofrenia. E aí a minha função tão somente é ali de avaliação, de não ter uma condução do caso ou mesmo segmento no tratamento daquele paciente. O senhor já viu muitos casos, né, dentro da justiça aí, inclusive muito cidadão aí tentando usar de má fé, Sim, né? Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas utilizam muito a inteligência para outras coisas, né? E não exato. para coisas positivas, mas para tentar driblar a justiça. E por conta disso também, cada vez mais, esses tipos de profissionais como vocês, né? Médicos peritos, eles estão sendo cada vez mais acionados por essa inteligência aí do mal, digamos assim. As pessoas utilizando Uhum. de má fé para garantir benefícios, garantir alguns seguros. Isso é mais comum do que se pensa? É muito comum, muito comum, infelizmente, né? Apesar O senhor da... pode dar alguns exemplos aqui? Se não Posso, puder dar, tudo bem, mas se puder posso, dar. há milhares de exemplos de simulação. Quando eu chamo uma pessoa para iniciar a perícia, ela tem um comportamento prévio antes e ela se transforma dentro da sala. E, e não foi uma, duas vezes, são várias vezes, mas a minha função é de avaliar. Então, naquele momento, eu não entro no mérito de contradizer ela, o que ela estava fazendo fora. Mas sim, eu avalio, escrevo e só notifico no laudo, fazendo a relação naquele momento que existia um quadro de simulação e que não condiz com o diagnóstico inserido no processo. Nossa, isso é complicado, né? Mas como tem algum outro caso aí também, algum Ah, caso emblemático que o senhor tenha passado e que não esquece? ah, tem um recente de uma senhora que entrou no tribunal, estava ok, consciente, conversando, e aí chegou dentro da sala da perícia, evoluiu com um quadro de desorientação, aí não falava nada com nada, e aí me foi informado que ela, ela mesmo, na residência da pessoa que inclusive me informou, ela não tinha nenhum tipo de transtorno, bebia todos os dias, e aí ela estava em busca do benefício, mas com outros objetivos, né? E aí acaba ficando chato, porque tem muita gente que precisa. Na verdade, assim, se entrar no mérito, todas as pessoas ali têm uma certa necessidade, mas
o benefício tem que ser dado para que aquela pessoa que tem algum tipo de alteração, algum problema de saúde, ou mesmo até as crianças que realmente necessitam do benefício para dar continuidade ao tratamento. E o médico perito, ele, na verdade, ele estuda para isso, né? Então, esses comportamentos todos aí, vocês, né, na época de especialização de faculdade, vocês já sabem como identificar tudo, né? A avaliação, na verdade, ela começa quando a pessoa chega lá fora, antes de entrar na sala. Então, a gente já começa a ter um parâmetro comportamental daquela pessoa, como ela adentra na sala da perícia. Então, Ela está sendo observada ali o tempo tudo inteiro. isso é observado para que a gente possa emitir um laudo exatamente no contexto do que o magistrado está solicitando. A gente tem que manter a neutralidade, a imparcialidade, né, para que tudo seja feito de uma maneira justa e correta. Quando uma pessoa, doutor Alisson, ela entra com um pedido, né, de benefício, um processo médico legal, o que é que ela precisa saber, né, antes de passar por uma perícia? Porque tem muita gente que aciona porque acredita que tem direito, mas não fica sabendo de muita coisa, não passa, não tem alguma informação, mas o que é que ela precisa saber antes de acionar uma perícia médica? Ela precisa primeiro existir ou uma incapacidade ou a necessidade de uma aposentadoria, ou mesmo existem alguns tipos de doença ou alteração comportamental em que é dado o benefício, seja ele pelo INSS ou mesmo quando existe a negativa, para que esse benefício seja pleiteado através da Justiça Federal. E aí ela precisa ter um diagnóstico, né, realizado por um especialista, também é associado com os laudos, seja ele médico, ou de um psicólogo, ou de terapeuta ocupacional, ou pedagogo, em que tudo isso vai ser incrementado dentro de um processo para que toda essa análise seja feita e ele entenda que existe a necessidade do benefício. Tem muitas famílias, né, que passam por algumas situações, muitas vezes sinistro, algumas questões também de morte, enfim, que existe o laudo, né, o laudo que já é emitido e muitas vezes aquela família não aceita e diz, olha, eu vou contratar aqui uma outra perícia, né, geralmente quem tem mais instrução, quem tem mais poder aquisitivo, e vai lá e busca uma perícia paralela, porque acha que aquele laudo ali não é técnico, não é confiável, né? E muitas vezes baseado em evidência científica, mas ainda assim aquela pessoa ela tenta querer emitir um outro laudo. Vocês convivem geralmente com isso, assim, famílias, pessoas que além do laudo, né, já da justiça contratam outro tipo de médico perito, que é confiável, é um médico perito da família. Como é que a justiça vê esse tipo de trabalho, né, em paralelo? No caso, esse trabalho como assistente técnico, né, propriamente dito, ele é feito e aí sim de uma maneira parcial, onde o assistente técnico ele faz a avaliação, né, de toda a documentação do processo e vai confrontar exatamente com o que a análise do perito médico que é nomeado pelo juiz. Na ocasião, até entrando no mérito do que é justo e correto, eu mesmo não faço nenhuma assistência técnica em que não tenha uma viabilidade, não seja justo e que não seja correto. Tem muita gente que, infelizmente, entra no mérito de um processo quando não existe nem a viabilidade. E aí, nesses casos, eu prefiro não fazer esse trabalho de assistente técnico. E aí é realmente fundamental, quando existe a viabilidade, que você prepare um conjunto de questões, que são os quesitos, para que o perito nomeado pelo juiz ele responda. Aí tem a nossa participação durante o ato pericial e a necessidade de impugnação, uma vez que a
esse laudo pericial seja contrário à demanda de quem me contratou como assistente técnico, por exemplo. Como é que o senhor avalia um excelente laudo pericial, né? 100%, o que é que ele precisa ter para estar o mais próximo, o mais fiel da realidade, né? Ele precisa ser um laudo pericial bem estruturado, bem organizado, com uma identificação clara e concisa a respeito do periciando, ter um histórico, né, da petição inicial bem fundamentado, bem como com todos os documentos, laudos, exames, todos os pareceres técnicos, tem que estar estruturado e inserido nesse laudo pericial. As doenças com os CIDs bem específicos, um exame físico bem detalhado, bem como uma conclusão bem fundamentada, toda ela fazendo um parâmetro e associado com a literatura médica atualizada vigente. Em relação a essas pessoas que contratam, né, o médico perito, o que é que ela precisa ter para ajudar esse médico a compor ali o laudo, né? Fazer aquela análise, que muitas vezes, como o senhor já falou aí, já adiantou, elas solicitam, mas também não dá embasamento suficiente para poder aquele documento ali tenha sucesso. Então, o que é que ela precisa ter ali para ajudar esse médico a fazer o seu trabalho? Tem que ter um laudo bem estruturado. O que normalmente ocorre, né, em alguns casos, é que esse laudo ele não é estruturado, ou é um laudo muito básico, sem uma especificidade, pouco descritivo. Tem que ter data, né, tem que ter uma construção do início da doença até o período de uma possível incapacidade, os atestados médicos, os relatórios de outros profissionais, seja ele psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, O fonoaudiólogo, máximo de informações o possíveis, né? máximo de informação possível para que tudo isso seja analisado e tenha uma boa fundamentação, né, para que o laudo seja o mais rico possível. O senhor falou em algum momento também sobre a função do assistente técnico, né? De que maneira ele trabalha ali em parceria com o advogado, com o paciente. Diverge um pouco aí, existe uma diferença aí do médico perito, né? Do Sim. assistente técnico. Qual a diferença aí para as pessoas que estão nos assistindo entenderem melhor? Bom, o perito médico, ele é um profissional nomeado pelo juiz, que ele, naquele momento, como eu falei, ele é o olho do juiz, porque ele precisa de um profissional que ele não tem a expertise na área da medicina para avaliar. Então, existe a necessidade do perito médico. No caso do assistente técnico, ele é tão somente trabalha como de uma maneira parcial, onde pode ser chamado tanto pelo escritório de advocacia ou de uma maneira particular por qualquer cidadão, que exista na necessidade do assistente técnico. Então, ele vai trabalhar direcionado para ele, né, fazendo a construção através do processo que já foi iniciado e vai fazer essa elaboração de quesitos, né, vai estar presente no dia da perícia médica para que seja indagado outros questionamentos para que, na ocasião, o perito seja, seja tomado a avaliar da melhor maneira enfim, construir um laudo baseado também nos questionamentos que, porventura, eu tenha solicitado. Por formação, esse assistente técnico, ele tem que ser médico perito formado também? Sim, também. Tem que Também. ser médico, assim como o perito, né? Não existe uma necessidade hoje da especialidade para que você possa executar o trabalho como perito médico. A formação já com CRM, isso já é substancial para que você possa executar o trabalho como perito. O senhor falou, inclusive, que é uma área relativamente nova, né, na medicina, essa área
de médicos peritos. E o que é que o senhor, como é que o senhor avalia nessa quantidade ainda pequena de profissionais? Talvez agora comecem a se interessar mais por essa especialidade, mas por que é que o senhor acredita que ainda não tem tantos profissionais na área? E também se vocês precisam conhecer também um pouco a mais, né, de legislação. Uma coisa está fundida aí com a outra. Além de entender da medicina, tem que Uhum. entender também do direito, né? Acredito que seja o receio do novo, né? Aliado com a questão jurídica, que é um pouco não, é totalmente distinta da questão médica, que é uma outra linguagem, são outros parâmetros, e o médico, acredito eu, que tem um pouco de receio nesse segmento. E, e também pela necessidade de optar por não trabalhar exatamente, exclusivamente com isso. Mas acho que a questão do jurídico, da linguagem, do direito, isso seja um fator de uma certa resistência do médico para não trabalhar com a perícia atualmente. Inclusive, essa especialização tem aqui na Paraíba, essa área? Ou o profissional ele tem que ir para outro estado fazer essa formação? Normalmente tem que ir para outro estado, né? Existem várias especialidades. Tem a possibilidade de você fazer online a especialidade. Não há nenhum fator impeditivo, mas é importante que você faça a especialização como formação e ter essa percepção do quão importante isso para que você tenha pelo menos um respaldo, né, técnico para que você possa trabalhar com a perícia médica. Doutor Alisson, né? A gente está aqui hoje conversando com o doutor Alisson Magno, ele que é médico perito, tá esclarecendo aqui para a gente todas as dúvidas, mas tem alguns temas dentro da perícia que eles são muito delicados, né? Tem Sim. temas que são mais práticos, mais resolutivos, porém tem outros bem mais delicados, como incapacidades, questões mentais, e aí talvez o médico perito ele pode ser avaliado como um profissional ali muito frio, né? E aí não tem essa questão da sensibilidade. Não estou dizendo que são todos, mas como é essa questão até do apelo dos familiares, se existe alguma interferência, ou pelo menos uma tentativa de interferência no trabalho, né, técnico desse profissional, né, do médico perito que está ali de maneira muito técnica, estudada, para trazer seus laudos. Então, como é essa versão aí, sensibilidade, né, do profissional, mas também do ser humano, que está por um lado, e do outro lado, aquele paciente que está lidando com dores, com questões muito sensíveis. Eu acho essa pergunta muito importante, sabe? Porque é exatamente isso. Do outro lado existe uma pessoa com suas dores, suas necessidades, e o mínimo que a gente tem que fazer é tratar aquela pessoa com respeito. Eu tento sempre trazer um conceito que eu acho fundamental importância, conceito cristão, e tento trazer a questão de espiritualidade para essas pessoas. A necessidade que cada pessoa tem de, enfim, de falar do amor de Jesus por cada uma delas é prioritário. E às vezes o que elas querem é só serem escutadas. As serem ouvidas, né? Existe muito disso. Já escutei diversos relatos de delas chegarem a uma perícia, o perito não olha no rosto, o perito não quer escutar, pega os documentos, joga na mesa, e isso é muito complicado para elas, e elas ficam com receio. É tanto que elas, na grande maioria, entram com medo. E Tem muito eu, receio do profissional. muito. Eu primeiro que eu recebo com um bom dia, pode sentar, fique à vontade. Quando existe Acolhe, né? o Acolhe. acolhimento, que é fundamental. E quando existe a abertura, eu sempre tento falar do amor de Jesus para cada uma delas. Que bacana. E aí tudo começa a fazer diferença, né? Muita No dia a dia. diferença. Porque quando a gente traz esse espírito de empatia, de compaixão por elas, eu acho que
tudo flui. E às vezes eu nem no meu laudo não compactuo com a necessidade do que ela está buscando, Uhum. mas o fato dela estar me escutando, ou melhor, de eu estar escutando ela já sai bem satisfeita. Uhum. E eu acho que isso é mandatório para que a gente possa dar uma fluidez no atendimento e continuidade, fazer um trabalho de excelência. Doutor, o senhor está há pouco mais de 2 anos, não é isso? Isso. Nessa nova linha aí da sua carreira de médico, né? Como um médico perito. Mesmo assim, o senhor já realizou aí mais de 8.000 perícias. É muita coisa. Então, tem muita bagagem em apenas 2 anos, na verdade. E o que é que o senhor acredita que vem mudando ou vem evoluindo nos últimos anos? Essa questão das demandas, elas aumentaram, o perfil também dos casos também mudou. Como é que o senhor sente fazer essa avaliação aí desses últimos 2 anos, mediante essa quantidade que o senhor já vem fazendo, né? Mais de 8.000 perícias. Bom, essa demanda, naturalmente, ela vem aumentando porque, principalmente no contexto da saúde mental, existe uma questão do periciando com quadro depressivo e a questão das crianças com transtorno do espectro autista que vem se desenrolando de uma maneira assim gigantesca. É, então, até no contexto da necessidade desses pacientes quando buscam o INSS, que não contém a demanda lá, eles chegam até o tribunal com demanda suprimida e acaba existindo uma dificuldade de você dar conta da quantidade de pessoas que buscam, né? Não Uhum. somente com esse tipo de perfil de paciente, a gente também tem a questão da, das perícias cíveis com os pacientes com ou necessidade de suposto erro médico, quando existe alguma causa ainda no âmbito hospitalar que não foi tão bem elucidada. Então, esse tipo de perfil de perícia também tem aumentado muito. A gente vê dentro da área do próprio direito, né? Inclusive aqui na bancada já passaram vários profissionais da área do direito falando sobre direito médico, né? E aí, o que é que a gente também vê muito é em relação à internet, né? Muito se propaga hoje em dia os médicos, tanto quanto outros profissionais da odontologia que já podiam fazer suas divulgações. Agora o médico ele tem mais abertura, né? Por conta da nova lei, então eles já podem divulgar muito seus trabalhos, porém não é uma ciência exata, né? Não é Uhum, verdade? Então tem aquela questão da expectativa e da realidade, uhum. ou do resultado mais próximo do real, né? Como não é uma ciência exata. E aí eu queria que o senhor também falasse sobre isso, sobre essa questão de propriamente dita dos erros médicos que vem aumentando, a que se deve isso também. Tem vários casos, né? Então, tem vários motivos, na verdade. E essa questão também do próprio paciente em achar que essa questão voltada, inclusive, para a medicina, mais inclusive da estética, da reparadora, que muita gente assina, né, lá os termos, mas muitas vezes nem lê o que Uhum. é que está lá escrito. E eu estou vendo também, por um outro lado, muitos profissionais de saúde buscando a área do direito, buscando profissionais para eles ficarem também resguardados. Nesse contexto todo, entra também muito o médico perito, né? Acredito, muitas vezes, pelo próprio médico, acionado pelo próprio médico, ou pela própria paciente, não sei. O que é que acontece? Hoje existe um quantitativo de médico muito grande, né? Existe uma necessidade nas urgências, no âmbito nacional, por conseguir chegar a determinadas metas, ao quantitativo de paciente hoje que chega na urgência. Antes, em um plantão de 12 horas, tinha uma média de 30, 40 pacientes há alguns anos atrás. Atualmente, eu acho que chega a 300, 400 Nossa. pacientes. Então, isso no âmbito de um hospital privado. Então, a demanda aumentou, o número de profissionais
permanece o mesmo. Então, existe uma pressão sobre esses profissionais assim, absurda. E eles têm que dar vazão à necessidade de todos os pacientes que entram na urgência. E o corpo humano, se desgasta, tanto pela questão psíquica quanto física. Então, eventualmente, pode ser que ocorra alguma falha. Seja uma falha por negligenciar algum exame, ou negligenciar alguma avaliação, ou seja por uma imperícia. Então, a demanda de médico está aumentando e a pressão também. Então, tudo isso corrobora para o aumento da demanda processual de suposto erro médico. Quando a gente fala do contexto estético, a gente tem que pensar também na questão do que é assinado. Então, muita gente não tem uma compreensão. Por exemplo, um cirurgião plástico vai fazer uma cirurgia de reparadora no nariz, ou mesmo uma reparadora da mama, mas todo procedimento cirúrgico, seja ele estético ou não, existe suas possibilidades Seus riscos, né? riscos de eventualmente acontecer algo. Então, o paciente que submete a uma cirurgia estética, ele tem que estar ciente disso. Pode ser que ocorra, mas em uma grande maioria dos casos é bem difícil isso ocorrer, até porque o cirurgião plástico ele passa por 2, 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, assim, dificilmente, quando a gente vê um caso na TV, é uma raridade e normalmente o cirurgião plástico ele trabalha com muita maestria, com muita dedicação e assim é bem difícil a gente ver casos de erros grosseiros assim. Em relação à questão do comportamento do paciente, né? Muitas vezes aí ele pode acionar de repente a perícia, caso ele também não tenha o resultado esperado, ou ele vai para outras vias. O médico perito ele pode ajudar nesse sentido. No caso, De uma cirurgia estética, por exemplo, o paciente não tem aquele resultado esperado, por exemplo. E aí, mesmo o cirurgião, né, falando dos riscos, das possibilidades de não sair tão fidedigna, a gente está vendo também muitos casos desses pacientes, né, entrarem com ações contra médicos. Como é que age o médico perito nesse sentido? Ele age nesse contexto ou não? Isso aí é uma outra esfera do... Assim, eventualmente ele vai em busca de um escritório de advocacia, né? Esse escritório vai entrar com processo no tribunal e haverá a nomeação de um perito para que possa avaliar esse caso. A depender do caso, né, se houve uma imperícia ou uma negligência do médico na ocasião, isso vai ser avaliado da forma mais justa e imparcial possível. Mas no caso de uma insatisfação frente a um resultado, acredito eu que não é nenhum mérito da necessidade do processo ser condicionado para um resultado para essa pessoa. Até porque o resultado ele é explicado previamente antes de uma consulta médica. E pode acontecer que o resultado que a pessoa está esperando não seja de acordo com o que ela planejou, mas dentro da questão técnica muito bem explicada durante a avaliação do cirurgião plástico. A gente está aqui se dirigindo para o fim do nosso podcast, a gente tem mais umas 2 perguntas, mas eu estava lembrando aqui dessa questão que o senhor falou aqui das seguradoras, né? Às vezes até para um cliente comprar, existe muita propaganda, né? Existe muita, como é que se diz? Toda aquela venda, né, especial, enfim, a gente compra algo achando que vai ter o direito e a gente, na verdade, nunca quer acionar um seguro. Quando a gente aciona, na verdade, é porque aconteceu algum sinistro, aconteceu alguma situação para que venha
ter que solicitar aquele apoio. E muitas vezes esse apoio não acontece ou Sim. não acontece conforme o cliente gostaria. Nesse caso, como é que atua o perito, né? Porque muitas vezes é muito difícil resgatar esse seguro, às vezes é muito burocrático, enfim, como é que funciona? Isso acontece muito na justiça. O senhor falou muito da questão da saúde mental, né? Dessas questões de laudos, mas nesse caso de seguros. Nesse caso, o que acontece normalmente? A pessoa faz a adesão do seguro, existe por exemplo, em um processo mesmo em que eu fui nomeado, uma pessoa sofreu um acidente durante a atividade que ele estava executando, teve uma fratura da coluna e apresentou uma incapacidade, né, de executar a sua função laboral. Na ocasião, ele era motorista e realmente não tinha condição. E já tinha adquirido o seguro e obteve o que ele esperava. Então, o seguro deu a negativa para ele e aí houve a necessidade de entrar com o processo e aí a minha função é tão somente de avaliar a questão médica, a questão de saúde e informar ao juiz que realmente há incapacidade, a necessidade da continuidade e recebimento do seguro, diferente do que a seguradora colocou em laudo, né? Tem muitos mitos e verdades ainda em torno da perícia médica, que as pessoas falam que é uma inverdade. Queria que o senhor falasse aqui algumas coisas que as pessoas propagam de maneira errônea, né, sobre a função, sobre o desempenhar do trabalho do médico perito. Acho que o grande mito é quando se fala que o perito ele tem a função ali de negativa, de que Chegou o médico ele já perito, vai ele negar. vai negar. Ele vai É negar. muito mal visto, é? Nesse aspecto, sim. Aham. Porque ele acaba sendo confundido com o mesmo médico avaliador do INSS, nesse aspecto. Não correlacionando, mas como existe uma negativa de certa forma pelo INSS, então o médico perito nomeado pelo juiz acaba também sendo norteado como um negador. E não é o caso. Nossa função é de imparcialidade, a gente trabalha sendo nomeado pelo juiz e não existe uma regra do que vai ser beneficiado e de que não vai, mas sim é de uma maneira personalizada para cada pessoa, onde a gente vai avaliar cada caso e a partir dali a gente vai nortear o que existe necessidade do benefício ou necessidade do processo em que a pessoa deu entrada. E a nossa função é tão somente de ser imparcial, neutro e não de negar como muitas pessoas creem que a gente faz. Doutor Alisson Magno, olha, foi um prazer estar aqui hoje, lhe Eu que agradeço entrevistando. grandemente pela possibilidade de estar aqui. Eu fico muito feliz pelo convite e espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui com vocês. Com certeza. Quem está nos assistindo talvez nunca tenha, né, ouvido falar no médico perito, ou já ouviu falar, mas não entende bem como é que ele trabalha, como é que ele atua no dia a dia, tanto para a justiça, né, quanto para você, cidadão. Então foi um podcast muito esclarecedor. Lhe agradeço demais. Mas antes de concluir, eu queria que o senhor falasse aí, porque só na Paraíba, né, fazendo um recorte, na Paraíba todos os anos são quase 1.000 novos médicos que são entregues aí para a sociedade. E essa área da medicina, né, ela ainda é muito restrita, muitos jovens ainda não migram para ela. A demanda está aumentando, como o senhor falou, né, a demanda só aumenta. E eu queria que o senhor eh, falasse, orientasse para quem está nos assistindo quais são essas características básicas que um bom médico perito ele precisa ter ou ele precisa desenvolver para ser um profissional aí de excelência. Bom, ele precisa ter a ciência de que da medicina propriamente dita, eu acho que
a tranquilidade, a neutralidade e imparcialidade, né? Ser bem preparado, ter um contexto, pelo menos básico, do aspecto jurídico muito bem fundamentado, para que ele não entre num viés e acabe planejando ou mesmo formulando um laudo que não seja compatível com o que foi solicitado. Então, acho que hoje o espaço é bem amplo, né? Eu costumo dizer que a gente nada hoje em um oceano sem ninguém, e as possibilidades e para que outros médicos possam trabalhar em conjunto são gigantescas, né? Então, quem tiver interesse, que busque a especialidade e que vai conseguir êxito sem sombra de dúvida. E aí, para finalizar, eu queria saber aonde ele achar, né? Quem está nos assistindo precisar do seu serviço. Eu sei que o senhor trabalha em várias varas, Paraíba, Pernambuco, Ceará, mas onde ele achar? Eu sei que o senhor também tem um site, tem rede social. Para me encontrar, é importante que você chegue lá no Instagram, procure @alisson.magno, e no meu site ampericiasmedicas.com.br. E para quem tiver necessidade e interesse em procurar esse serviço pericial, vai ser bem esclarecedor, e eu vou trabalhar da melhor maneira possível. Alisson com L e com Y, não é isso? Na verdade, são Alisson com 2 L's, Y, 2 S. Então, peraí, repita aí. O arroba é o Alisson com 2 L's. @Alisson com 2 L's, Y, 2 S, ON, né? _magno. Esse é o Instagram. E o site? ampericiasmedicas.com.br. Olha, gente, lá tá tudo bem explicadinho por tópicos, cada área de atuação da perícia. Então, tiver dúvida, não consulte, né, o Google, não vá para a internet, procure Dr. Alisson capacitado, tá aí com mais de 8.000 perícias realizadas em mais diversas esferas, e aí tudo para você tirar suas dúvidas, está bem assegurado. A gente falou hoje aqui sobre perícia médica sem mistério, como é que funciona lá na prática e quem precisa. Doutor Alisson, muito obrigada e sucesso aí na sua caminhada, na sua trajetória. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, e até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast. Até lá.